Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês do funcionamento e um pouco da descrição dessa placa aqui, né? Essa placa, ela simplesmente é uma placa para a gente fazer uma portabilidade de gravação em módulos da Expressif sem precisar comprar outros programadores, tipo um programador para cada placa, né? Aquele trabalhinho que dá às vezes para a gente fazer gravação nos chips, nos módulos. Então, a proposta dessa placa é simplesmente ter uma placa só, um único bootloader também, né? Uma única ponte serial USB, e você gravar todos os módulos que você tiver aí, né? Então, assim, esse bootloader aqui é aquela ponte serial USB, a CH340. Ela é facilmente encontrada no mercado. Eu comprei ela com aquele conector fêmea aqui, né? Que você encaixava o ESP01. Então a proposta dela é para gravar ESP01. E como eu percebi que tinha muitos kits de desenvolvimento, né, essas placas de desenvolvimento, que utilizava esse gravador, o CH340, eu falei, ué, então de repente dá pra gente gravar todos os chips, né? Então essa foi a ideia. E, bom, houveram muitas tentativas, né? E eu consegui fazer a gravação no ESP01, né, no ESP12F, que está aqui, ó, esse é o ESP01, né? O ESP12F também, e eu também consegui fazer a gravação no ESP32. E apenas com essa mesma placa, né? O que vai diferenciar é realmente que um módulo ou outro, ele tem necessidades diferentes no momento da gravação. E é por isso, né, que eu trago aqui alguns pinos que, por exemplo, na gravação do ESP32 não são utilizados, né? Então, essa é a proposta da placa, né? O porquê que a gente usa uma placa, é claro que quando a gente usa uma placa de desenvolvimento pronta, né? Aqueles dev kits, ele já vem o bootloader, já vem tudo pronto e ótimo. Aquilo é maravilhoso para a gente produzir os códigos, prototipar. Isso aqui veio da necessidade de, por exemplo, quando a gente está fazendo um projeto para uma placa própria, uma placa nossa própria. E foi o que aconteceu comigo. Então eu tive muita dificuldade para fazer o processo de gravação, né? Eu até utilizei outra ponte serial USB, aquela da Silicon Labs, eu acho que é a CP21, e também dá certo, né? Mas eu tive muita dificuldade nesse sentido, e aí, quando eu descobri, eu resolvi fazer essa placa mais estruturada e compartilhar, né? Como fazer. Então, por exemplo, se você utiliza o DevKit, né? Por exemplo, aquele do It, o Node MCU, enfim, outros que já vêm com bootloader, já vem, não é muito a ideia, né? Essa placa. Essa placa é justamente quando você está trabalhando numa placa própria, num projeto próprio, em que você quer dispor ali no seu projeto alguns terminais para você fazer gravação e para você também fazer comunicação serial. Então, essa é a proposta, entendeu? Inicial. Então, aqui é simples, né? Eu fiz a ligação RX, TX, GND e VCC com a ponte serial USB. E aí eu vou até plugar ela aqui no computador. Ok? E aí eu coloquei uma chavinha aqui, né? Para que a gente consiga decidir o momento de gravar, o momento de executar, não ficar sempre ligada, né? Então aqui eu vou ligar ela. Quando eu ligar, ele vai executar porque eu fiz uma gravação de um Blink, né? Para fazer o teste do GPIO 02 aqui embaixo. E vou ligar agora para vocês perceberem. Ele tem um LED aqui indicando que está funcional.
né? E está executando o Blink, né? E vamos lá, o porquê que tem alguns terminais aqui que eu não estou utilizando, né? É como eu falei, alguns módulos, né? Eles possuem necessidades de gravação diferente um do outro. Então aqui no caso do ESP32, eu só vou utilizar o VCC, tá vendo? O Enable, né, que fica plugado aqui no reset, o RX, que fica plugado no TX do chip, o flashing aqui, né, que vai no GPIO 0, o TX aqui, ó, o azul, tá vendo? O TX indo para o chip e o GND apenas, né? E com isso eu já consigo fazer a leitura no terminal serial, eu consigo fazer a gravação do chip, enfim, né? E até executar, é claro, alguns códigos e circuitos aqui. É sempre bom se atentar à capacidade de corrente elétrica que a ponte serial USB pode fornecer para que você não queime sua ponte serial USB, não prejudique o seu módulo, nem a sua porta USB do computador. Então, é sempre bom se atentar. Eu vou pôr aqui no descritivo também o datasheet, tá? Porque, por exemplo, no caso do ESP32, quando a gente utiliza o módulo dele, o Wi-Fi, a gente pode chegar a picos de consumo de 500 mAh, né? Então, tem que se pensar, sim, na questão da alimentação e tal. E um dado importante que eu acabei de lembrar é que você consegue fazer a gravação e a leitura na serial USB, mesmo, por exemplo, que se eu alimentar esse ESP com outra fonte de energia, né, de 3.3 externo, não vindo daqui, se eu colocar o GND da minha placa ligado com o GND dessa outra fonte, eu consigo fazer as leituras e as gravações também, tá? Então é importante, é claro, falar isso também. Eu fiz isso daí, chegou em alguns projetos e placas minhas. E, bom, de maneira geral é isso, tem essas capacidades, né, essas possibilidades. E E é isso. Aí, por exemplo, né, só para explicar um pouquinho desses pinos aqui à parte, no ESP01, que é esse cara aqui, né, na gravação dele com esse bootloader, com o CH340, para a gente habilitar o módulo de flashing de gravação, a gente precisa fazer aquele curto-circuito entre o GND, né, dele com o GPIO 0. Então, isso é exclusivo dessa ponte serial USB que eu vi, né? Então, nesse caso, esse botão aqui, ele é específico só para o ESP01 aqui, tá vendo? Ele vem só para ele. Eu faço um curto-circuito aqui embaixo com o GND e aí, no momento de gravação, eu pressiono aqui e ele habilita, né, a gravação nesse cara. Então, tem essas exclusividades de cada módulo. Mas, como eu disse, com a mesma placa você consegue gravar todos, né? E aí tem mais dois aqui, ó, que o ESP12F, né? A gente tem mais duas coisas que é exclusivo do 12F, que é esse cara aqui. No momento de gravação dele, a gente precisa colocar esse aqui no reset, né? Que fica alimentado todo o tempo nele. No circuito, no esquemático aqui embaixo está demonstrado. E eu também preciso plugar aqui o GPIO 15 dele. Esse GPIO 15 ele fica plugado, é um jumper, né? Entre o GPIO 15 e o GND, mas ele tem um resistor de 10K ali. Então, assim, por exemplo, se eu for utilizar o 12F, aí eu utilizo esses dois, né? Se eu for utilizar, além dos pinos, é claro, de alimentação e gravação aqui, que está no descritivo aqui embaixo, quer dizer, no esquemático. E se eu for utilizar o 01 também, né? Tem a sua particularidade. Mas tem os outros vídeos aqui demonstrados em que eu demonstro
a gravação de cada um desses caras aqui na ideia do Arduino e no Platform.io, né? Então é isso, gente. A proposta era essa, né? Eu espero que quem esteja nessa necessidade, nessa fase de prototipagem, né, de algum projeto exclusivo na sua placa, esse vídeo venha ajudar, venha esclarecer. E bom, é isso. Então, a gente compartilhando aqui informações, se ajudando. Se você gostou, peço que deixe um like aí. E é isso. Então, obrigado e até mais.